Viajar pode pesar no bolso, não é? A gente sabe. Mas, se você escolher o destino certo, as férias dos seus sonhos podem sair muito mais em conta do que imagina. E não estamos falando de qualquer lugar. Existem países incríveis, repletos de atrações e cultura para explorar sem gastar uma fortuna. E muitos deles estão bem ali, na Europa. Então, se você está em busca de férias de luxo, com paisagens de tirar o fôlego e que não vão te deixar no vermelho, temos uma surpresa para você. Hoje, o Belo Mundo vai te levar para um dos destinos mais baratos e surpreendentes do velho continente, a Bulgária. Prepare-se para descobrir como esse país escondido nos Balcãs pode oferecer uma experiência digna de realeza sem estourar o seu orçamento. Número 1. Localização e dados geográficos. A Bulgária é um verdadeiro tesouro escondido na Europa, com paisagens de tirar o fôlego que vão desde montanhas imponentes até vales encantadores. O país é cortado por 3 impressionantes cadeias montanhosas: Rila, Pirin e as montanhas dos Balcãs, oferecendo cenários deslumbrantes e infinitas oportunidades para quem ama aventuras ao ar livre. O ponto mais alto dessas montanhas e de todo o sudeste europeu é o Monte Musala, com quase 3.000 metros de altitude. Perfeito para os aventureiros que buscam explorar a natureza e se desafiar em trilhas e escaladas emocionantes. Mas a Bulgária não se resume apenas às suas montanhas. Suas planícies e vales verdejantes também são um espetáculo à parte. E por falar em vales, o Vale das Rosas é um show à parte, mas vamos falar mais sobre ele daqui a pouco. O país ainda guarda algumas das melhores e mais acessíveis estações de esqui da Europa Oriental, como a famosa Bansko, um paraíso para os amantes do esporte na neve. Apesar de muitas vezes ser ignorada pelos viajantes, a Bulgária tem uma combinação única de história, cultura e paisagens que surpreendem. Número 2. Terra de criação do alfabeto cirílico. Começando nossa lista de curiosidades, aqui vai uma interessante. Você sabia que a Bulgária é o berço do alfabeto cirílico? Se isso soa confuso, calma que a gente te explica. O alfabeto cirílico é um sistema de escrita usado atualmente para representar a língua russa e várias outras na Europa Oriental e na Ásia Central. E tudo começou com 2 irmãos que foram fundamentais para a história e a cultura eslava: Cirilo e Metódio, missionários do século IX. Educados em Constantinopla, a grandiosa capital do Império Bizantino, eles eram mestres em várias línguas e receberam uma missão desafiadora: levar o cristianismo e a cultura bizantina aos povos eslavos. Só que havia um problema. Esses povos não tinham um sistema de escrita próprio, o que tornava a propagação das ideias e dos textos religiosos praticamente impossível. Foi aí que Cirilo e Metódio entraram em ação. Para traduzir os textos sagrados e facilitar a evangelização, eles criaram um alfabeto específico para a língua falada pelos eslavos daquela época. Esse primeiro alfabeto, conhecido como glagolítico, era bastante complexo e, com o tempo, foi adaptado e simplificado pela primeira escola literária búlgara, na cidade de Preslav. Assim, nasceu o alfabeto cirílico que conhecemos hoje. Número 3. História. Antes de seguirmos viagem e descobrirmos mais curiosidades, é hora de uma breve parada para mergulharmos na fascinante história da Bulgária. Afinal, não dá para entender a grandeza desse país sem conhecer um pouco do seu passado. A Bulgária é um dos países mais antigos da Europa, com uma história que começa oficialmente em 681 d.C. E aqui vai um fato impressionante. É o único país do continente que não mudou de nome desde sua fundação. Tudo começou com os búlgaros, um povo nômade de origem turcomena, que se uniu aos eslavos locais para formar o primeiro Império Búlgaro. Essa união não apenas garantiu a sobrevivência do novo Estado, mas também fez dele uma das potências mais influentes da região nos séculos seguintes. O nome Bulgária vem dessa época e, desde então, resistiu a invasões, guerras e revoluções, preservando sua identidade ao longo dos séculos. Mas o caminho não foi fácil.
a Bulgária enfrentou desafios gigantescos, como as invasões do poderoso Império Bizantino e, mais tarde, o domínio do Império Otomano, que controlou o território por quase 500 anos. Durante esse longo período, os búlgaros lutaram incansavelmente para manter viva sua cultura, língua e religião, até finalmente conquistarem sua independência no final do século XIX, com o apoio decisivo do Império Russo. E as dificuldades não pararam por aí. Após garantir sua liberdade, a Bulgária atravessou tempos conturbados, incluindo a participação em 2 guerras mundiais e décadas sob o rígido regime comunista, fortemente influenciado pela União Soviética. E isso é apenas o começo. O legado histórico desse país é vasto e se reflete em cada esquina, castelo e monumentos espalhados pelo território, o que nos leva à catedral mais icônica do país. Número 4. Catedral Ortodoxa de Sofia, Alexander Nevsky. Para quem é apaixonado por história e arquitetura, a Bulgária é um verdadeiro tesouro, repleto de castelos, fortalezas, mesquitas e catedrais que contam histórias de mais de 2 milênios. E no coração de Sofia, a capital búlgara, encontra-se uma das joias mais impressionantes desse patrimônio, a majestosa Catedral Alexander Nevsky. Construída em 1912, essa catedral ortodoxa é um espetáculo da arquitetura neo-bizantina, destacando-se com seus domos dourados e colunas imponentes que dominam o horizonte da cidade. É impossível passar por ali sem ser atraído pela beleza e pela grandiosidade deste monumento. Mas é ao entrar que o verdadeiro encanto se revela. O interior é um show à parte, com decorações ricas em mármore italiano e pinturas que narram a vida e os feitos dos santos e mártires da Igreja Ortodoxa. Cada detalhe parece ter sido pensado para transportar os visitantes a uma outra era, onde a fé e a arte se encontram de forma sublime. A catedral foi erguida em homenagem aos soldados russos que deram suas vidas lutando pela libertação da Bulgária do jugo otomano. Hoje, ela é um dos maiores símbolos de Sofia e um ponto de visita obrigatório para quem quer mergulhar na profunda herança cultural e espiritual do país. Número 5. Caverna dos Olhos de Deus, Prohodna Cave. Se você prefere explorar a natureza em vez de se perder na história e arquitetura, a Bulgária também reserva surpresas incríveis para os aventureiros. Um dos destinos mais fascinantes é a impressionante Caverna dos Olhos de Deus, conhecida localmente como Prohodna Cave. Localizada na região de Lovech, a cerca de 100 quilômetros de Sofia, essa caverna se destaca por suas 2 enormes aberturas no teto, que parecem olhos gigantes, observando tudo o que acontece lá embaixo. Essas formações naturais, chamadas de Os Olhos de Deus, ou Oknata, em búlgaro, foram esculpidas pela erosão ao longo de milhares de anos, criando um visual único e quase místico. A lenda local diz que esses olhos vigiam a caverna, e que se você fizer um pedido sob eles, ele será atendido, desde que venha de um coração puro. Verdade ou não, a sensação de estar sob esses olhos é de arrepiar. Mas a Caverna dos Olhos de Deus não é só sobre misticismo. Ela também é um paraíso para os amantes de esportes radicais. Com paredes perfeitas para a escalada e até bungee jumping, o local atrai aventureiros em busca de adrenalina e paisagens de tirar o fôlego. Número 6. Plovdiv. Se você acha que já viu de tudo, prepare-se para conhecer Plovdiv. Estamos falando de uma cidade que há mais de 8.000 anos é habitada de forma contínua por diferentes povos, impérios e culturas. Sim, enquanto Roma e Atenas ainda estavam dando seus primeiros passos, Plovdiv já era um verdadeiro ponto de encontro de civilizações. Imagine caminhar por ruas onde tronos trácios, gladiadores romanos e sultões otomanos deixaram suas marcas. E para quem não sabe, os trácios eram um povo antigo que habitava a região onde hoje fica a Bulgária. Conhecidos por sua cultura vibrante e por serem guerreiros destemidos, chegaram a lutar ao lado de Troia na famosa guerra descrita por Homero. Mas Plovdiv não é apenas uma aula viva de história.
A energia do lugar é contagiante. Entre ruínas antigas e teatros romanos, você encontra cafés charmosos, bares descolados e uma infinidade de galerias de arte espalhadas por todos os cantos. A cidade foi até eleita a capital europeia da cultura em 2019, e não é difícil entender o porquê. Número 7. Terra de nascimento de Espartacus. Falando em gladiadores, você sabia que o lendário Espartacus, aquele mesmo da série, nasceu em solo búlgaro? Isso mesmo. A maioria pensa que ele era romano, mas, na verdade, Espartacus nasceu na antiga Trácia. Se você já assistiu a série, deve lembrar da saga épica do guerreiro que desafiou o poderoso Império Romano, liderando um levante de escravos em busca de liberdade. Mas é claro que a série dá uma boa romantizada na história real. A verdadeira história de Espartacus é menos fantasiosa, mas igualmente impressionante. Como era comum naquela época, ele foi recrutado ou atuou como mercenário nas forças auxiliares do exército de Roma. No entanto, lutar pelos romanos não combinava com o espírito indomável do guerreiro trácio. Após desertar, ele reuniu um grupo de ladrões e, por um tempo, causou problemas para as autoridades. Porém, acabou capturado e escravizado. Sua força e habilidades chamaram a atenção, e ele foi vendido como gladiador e enviado para Capua, onde iniciou seu treinamento brutal nas arenas. Mas a chama da revolta nunca se apagou. Em 73 a.C., Espartacus liderou uma revolta que quase abalou as estruturas de Roma. No início, eram apenas 70 gladiadores que fugiram com ele, mas rapidamente libertaram e inspiraram outros escravos, formando um exército que, segundo estimativas, chegou a 100.000 pessoas, entre homens e mulheres, lutando pela liberdade. Infelizmente, o final dessa história não foi glorioso. Espartacus foi derrotado e morto em batalha, e seus seguidores foram cruelmente crucificados ao longo da Via Ápia, como um terrível aviso para todos que ousassem desafiar o poder de Roma. Impressionante, não é? Já conhecia a verdadeira história desse guerreiro lendário? Conta pra gente nos comentários. Número 8. Sim e não invertidos com o resto do mundo. E se a história de Espartacus já é surpreendente, a forma como os búlgaros dizem sim e não é no mínimo curiosa. Sabe aquele movimento de cabeça que a gente usa para dizer sim e não? Pois é, na Bulgária ele é invertido. Quando eles querem dizer sim, balançam a cabeça de um lado para o outro, como se estivessem negando. E quando querem dizer não, fazem o movimento para cima e para baixo. Então, imagina a confusão que isso gera para quem não está acostumado. Confuso, não é mesmo? Mas é a realidade. Portanto, é bom ter cuidado na hora de conversar com os búlgaros para não confundir afirmativas com negativas. Número 9. Festival Surva. Deixando as curiosidades de lado por um momento, vamos falar das tradições, que são a alma da cultura búlgara. A Bulgária é rica em rituais antigos, celebrados em diversas ocasiões ao longo do ano. Na primavera, Natal, Páscoa e até em nascimentos e casamentos. Uma das tradições mais peculiares acontece nos casamentos. O noivo deve, simbolicamente, invadir a casa da noiva, pegá-la no colo e levá-la até o carro para juntos irem à cerimônia. Um gesto que representa força e compromisso. Mas, se o assunto é tradição, o Festival Surva merece um destaque especial. Realizado todo mês de janeiro na região de Pernik, esse evento é um verdadeiro mergulho na cultura búlgara, com uma energia que mistura superstição, folclore e celebração. Com raízes que remontam aos tempos dos trácios, o festival tem o objetivo de afastar os maus espíritos e garantir um ano próspero. Os participantes, conhecidos como kukeri, vestem trajes tradicionais feitos de peles de animais e usam máscaras assustadoras, desfilando pelas ruas em uma dança frenética que, segundo a crença, espanta o azar e atrai boa sorte. O festival é uma explosão de música, performances teatrais e muita energia, atraindo milhares de visitantes todos os anos.
Não é à toa que essa celebração única foi reconhecida como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Um espetáculo para os olhos e para a alma. Mas esse é apenas um dos muitos festivais búlgaros que encantam pela singularidade e tradição. Número 10. Nestinarstvo. Outro festival impressionante que merece destaque entre as tradições búlgaras é o Nestinarstvo, conhecido como a Dança do Fogo. Esse ritual único acontece nas montanhas de Strandzha e mistura antigas tradições pagãs com crenças ortodoxas, em um espetáculo que desafia a lógica e o próprio medo. Os protagonistas desse ritual são os Nestinari, homens e mulheres que dançam descalços sobre brasas incandescentes. Originalmente, apenas mulheres conduziam a dança e o direito de liderá-la era transmitido de geração em geração, como um dom hereditário. Para ser um verdadeiro Nestinari, é preciso ter o coração puro e não desejar mal a ninguém, o que, segundo a tradição, torna essas pessoas imunes ao fogo. O festival, celebrado em homenagem aos santos Constantino e Helena, acontece ao som de tambores e gaitas que ressoam pela noite. Após o pôr do sol, os dançarinos descalços caminham sobre as brasas em uma coreografia hipnotizante. Eles acreditam que o ritual purifica a alma e traz proteção divina. O mais surpreendente é que, mesmo andando sobre as chamas, os dançarinos saem ilesos, sem qualquer queimadura nos pés ou no corpo, mesmo quando tropeçam ou caem nas brasas. Alguns acreditam que os dançarinos entram em um estado de transe profundo, o que explicaria a ausência de dor e a resistência ao fogo. Às vezes não existe lógica em algumas coisas, não é mesmo? Número 11. Óleo de rosa. Você já se encantou com o aroma de um perfume da Dior ou Dolce & Gabbana? Pois saiba que muitos desses perfumes de luxo têm um segredo em comum: o famoso óleo de rosa búlgaro. A Bulgária é um dos maiores produtores globais desse óleo precioso, responsável por mais de 70% do mercado mundial, graças à rosa damascena, um verdadeiro símbolo nacional. Cultivadas principalmente no encantador Vale das Rosas, essas flores são colhidas manualmente, com todo o cuidado e dedicação. E aqui vai um dado impressionante. São necessárias cerca de 3,5 toneladas de pétalas para produzir apenas 1 litro desse líquido ouro. Isso faz do óleo de rosa um ingrediente extremamente valorizado na indústria de perfumes de alta qualidade. Número 12. Iogurte búlgaro. E agora, para completar nossa jornada pela Bulgária, vamos falar sobre algo que é essencial em qualquer viagem: a comida. E nesse quesito, o iogurte merece destaque especial. Uma curiosidade interessante é que a Bulgária é considerada o berço do iogurte, e os búlgaros têm tanto orgulho dessa iguaria que garantem ser o melhor do mundo, melhor até que o famoso iogurte grego. Mas o que torna o iogurte búlgaro tão único? A resposta está na Lactobacillus bulgaricus, uma bactéria específica da região, conhecida por suas propriedades curativas que ajudam na saúde intestinal. Além disso, eles vêm fazendo iogurte há cerca de 4.000 anos. Tempo suficiente para se aperfeiçoar, não acha? Realmente é muito delicioso. Não saia do país sem experimentar. Número 13. País mais barato da Europa. E se tudo isso ainda não te convenceu de que esse país é uma pérola a ser explorada, vou te dar mais um motivo: é acessível. Isso mesmo, a Bulgária é um dos melhores destinos para quem quer viajar sem gastar muito. E, como o país abandonou o plano de adotar o euro, é bem provável que continue sendo um paraíso para os viajantes econômicos. Para se ter uma ideia, a média salarial por lá gira em torno de $300, aproximadamente R$ 1.480, por mês, e o custo de vida varia conforme a cidade. Imagine gastar apenas $2 para uma corrida de táxi, $3 para uma refeição em um restaurante e $5 para um ingresso de cinema. Muito barato, não é mesmo? E se você gosta de aproveitar a noite, vai adorar saber que uma cerveja ou um gin tônica nos bares raramente custam mais de $3, algo em torno de R$ 15. Além disso,
Um cartão SIM com acesso à internet sai por cerca de apenas $5 por mês. A Bulgária pode não ser um paraíso completo, mas está bem perto disso. Então, se você está buscando um destino incrível, cheio de história e com um custo que cabe no bolso, esse país definitivamente merece um lugar na sua lista de próximas viagens. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela Bulgária e esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse destino que, apesar de muitas vezes esquecido, tem muito a oferecer. Se você curte explorar novos lugares e descobrir culturas fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar nossas próximas aventuras. Ainda temos muitos outros destinos incríveis para desbravar juntos nesse belo mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.